Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Stefânia Amaral. E eu sou Rosana Iris. Antes do programa, a gente queria agradecer aos nossos madrinhos Carolina Roncone, Letícia Santinol, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata e ao nosso madrinho Thiago Maia. O Feito por Elas é um podcast independente, a gente doa as nossas horas de trabalho para produzir o conteúdo que você tá ouvindo, mas a gente ainda tem gasto com servidor, com equipamento, com hospedagem, edição e outras cositas mais, né? Então, se você puder apoiar o nosso trabalho, colabora com a gente no padrim.com.br, Catarse ME também, no patreon.com/feito por elas. Temos categorias de diversos valores com várias contrapartidas diferentes. E você também pode nos ajudar divulgando o podcast, viu? Falei com voz de locutor aqui, mas é isso aí, galera. Estamos aí fazendo locuções pra vocês especiais. Colaborem com a gente. Aquelas, igual no Medo e Delírio. Se puder pingar um capilé lá, a gente fica muito agradecido. Capilé, gente, maravilhoso. Voz de locutora, porque este é um programa radiofônico, né? Só que não. Só que não. Inclusive, eu tenho olhado os relatórios lá da nossa audiência e eu tô vendo que a gente tá entrando sempre no top de cinema e TV do Paraguai e de Angola. Eu achei muito chique, assim. Então, beijo aí pros nossos ouvintes internacionais, né? Nossa, muito chique mesmo. Muito international, feito por ela. International demais. Aí, se você estiver ouvindo a gente em algum lugar diferente, ou, sei lá, estiver viajando em algum lugar, ou uma situação inusitada, tá trabalhando em algum lugar, enfim, manda um alô pra gente, conta a historinha aí, aonde que você tá ouvindo o Feito por Elas. Enfim, pra fechar os nossos recadinhos, né? Final de ano, vocês já sabem, nosso troféu Alice, o prêmio de melhores do ano. Esse ano, a gente sabe que teve menos lançamentos e tudo, talvez a escolha seja mais difícil, ou talvez até mais fácil, né? Porque tem menos opções. Mas não deixem de votar no nosso troféu Alice, porque nós temos as categorias de voto popular, voto da audiência. Então, a gente vai deixar o link do formulário lá no nosso site pra você acessar. E bom, eu não tenho nem roupa pra essa gravação, né? Esse reunion aqui, né? Agora tá a moda, né? Os seriados fazerem os reunions, né? E a gente tem aqui o nosso reunion do Fleabag por Elas, com a Rosana e a Stefânia, né? Então, olha, maravilha gravar com vocês duas. Um ano depois, voltamos. Sim, um ano depois, literalmente. Né? Eu tô muito animada pra esse programa, pra falar de mais audiovisual que faz a gente sofrer e objetificar homem, então... Pois é, dessa vez sem os drinks que rolaram no último episódio do Fleabag por Elas, né? É, porque é cedo no domingo. Domingo de manhã, estamos aqui gravando. Nem almoçamos ainda, não dá pra beber ainda não, mas... Nossa, só comi um pastel, só. Mas essa reunião tem um motivo, né? A Stefânia, como quem não quer nada aí, né? Sugeriu, bora fazer aquele programa que a gente tá devendo há alguns anos já, né? O Minha Vida Sem Mim, né? A gente tentou emplacar algumas vezes na votação das madrinhas, não deu certo. Enfim, é um programa bastante requisitado pela equipe nesse caso, né? Desejado por nós. E aí bora, né? Presença VIP da Stê, né? Sugestão, tem que virar programa. Pois, obrigada mais uma vez pelo espaço, né? Por acolher as minhas ideias, né? Como quem não quer nada foi ótimo, né? Porque foi tipo assim, bora! Casual. Mas tá rolando um Feito por Elas sem mim, né, atualmente, porque Stê tá participando menos, né, eu só participei do Garota Exemplar esse ano. Garota Exemplar? Que mentira! É Garota Infernal. Não, Garota Exemplar daria inclusive, aquelas Garotas Exemplar daria... mas teve programa do Fischer, como assim? Daria um bom programa, né? Daria. Outra garota que daria um bom programa, mas no caso foi a Infernal que eu gravei. Roteiro da Gillian Flynn, maravilhosa. Fica a dica. Enfim. E bom, Minha Vida Sem Mim é um dos filmes mais conhecidos da cineasta espanhola Isabel Coixet. Eu dei uma pesquisada no último programa do Senhoritas em Uniforme quando a gente foi anunciar, né, qual que ia ser o filme. Aí eu e a Rosana, a gente ficou assim, tipo, Coixet, como fala, né? Sobrenome, Deus. Aí o Google me disse que é Isabel Coixet. E eu não tenho certeza, mas eu vou confiar, né? Se a internet, tá na internet é verdade, né? Com certeza. Então, Isabel Coixet, me achará.
E o Minha Vida Sem Mim é um filme de 2003, ele ganhou vários prêmios, foi melhor filme e direção no Festival de Barcelona, melhor roteiro, melhor canção também no Goya, né, que é o prêmio de cinema espanhol, e outros festivais aí pelo mundo. Ele é um filme que é sobre uma jovem, a Anne, que é a protagonista interpretada pela Sarah Polley. Ela tem só 23 anos e descobriu que ela tá com um câncer terminal. Ela é casada, ela tem uma filha de 5 anos, uma filha de 4 anos, mora num trailer, né? E ela planeja não contar pra ninguém que ela vai morrer, pra eles não passarem por esse processo de luto antecipado. E também ela quer deixar tudo organizado da vida dela, né? Do final da vida dela e da vida de todo mundo dali pra frente, antes disso acontecer, né? Então ela tem uma lista de desejos, que inclui sair com um cara que não seja o marido dela, e também deixar gravações pros aniversários das filhas, até elas completarem 18 anos. E aí eu fiquei pensando, é uma mistura do PS Eu Te Amo, né? Que era aquele... Acho que era o cara que morreu, né? E deixava umas gravações pra ela e tal. E aquele Antes de Partir, que era com o Jack Nicholson e o Morgan Freeman, velhinhos, querendo fazer as coisas antes de morrer, né? Então... é tipo... é isso aí, mais ou menos, a vibe. Então, vamos lá, gente. Vocês gostam bem mais desse filme do que eu, já vou dizer. Spoilers. Então, dissertem aí. Vou deixar vocês falarem, porque eu não gosto tanto assim do filme. Vamos defender então, Rosana. Vamos, let's go. Então, a gente começando falando de outros filmes, né? Eu falei, gente, a Isa colocou aqui o PS Eu Te Amo, e eu sempre enrolei pra ver esse filme. E aí chegou minha hora, assim, falei, vou assistir porque certamente... E é isso, né, aquela coisa dele gravar a fita pra ela, né, é um ghost, também tem a ver com isso, né, o fantasma do cara continuar ela sendo apaixonada. E eu gostei, o filme até me surpreendeu, assim, o PS Eu Te Amo, ele é bem melhor do que eu imaginava. Tipo, claro que tem umas coisas horríveis, assim, tem um humor muito forçado em algumas cenas, mas Hilary Swank é uma puta atriz, então gostei do filme. E tem a ver com o Bucket List também, o Antes de Partir. Eu tinha assistido ele numa virada de ano com os amigos meus, tipo, mais ou menos em 2009, assim. E os dois são posteriores, né? Tipo, claro que o Minha Vida Sem Mim, ele não fez sucesso bastante pra falar que, nossa, inspirou esses outros dois filmes. Mas acho que é mais por uma coincidência mesmo. Tipo, tem esses elementos... um zeitgeist, sei lá. comum. Eu gosto também do Antes de Partir, é muito bonitinho ver os dois velhinhos ali fazendo coisas massas antes de partir. Mas esse filme eu tenho muito carinho por Minha Vida Sem Mim, porque é um dos que eu alugava na locadora mesmo, assim, 2000 e pouquinho, né? Eu devia ter o que? Máximo uns 17 anos quando eu vi. Eu alugava muita fita de vídeo mesmo e assisti com a minha mãe. Minha mãe também amou. Foi meio constrangedor algumas cenas, claro. Tem um detalhe que logo na hora que ela tá lá com o Mark Ruffalo, a fita estragou. Aí eu fiquei feliz, tipo, graças a Deus, que alívio, tipo, não vai mostrar. Mas também não foi tanta coisa, né? Mas não tem nada aquela cena, tem alguma coisa? Ela não mostrou nada, tipo, né? ela só sem camiseta, eu já fiquei assim, ai meu Deus, minha mãe não pode ver isso, né? Mas vai falar, vai ficar pornô aqui. Mas filmão, assim, aí... Revendo ele hoje, eu ainda gosto mais, cara. Eu fiquei com medo de perder muito, assim, sei lá, envelhecer mal, mas eu gosto, cada vez que eu vejo, eu gosto mais desse filme. Ele mexe muito comigo mesmo. Você mexeu demais comigo. Que mais que eu vou falar? E assim, pensando no que mexe tanto, assim, que é muito melancólico, né? O filme... A atuação da Sarah, que eu acho que ela carregou depois pra direção, né? Atua muito bem, então consegue dirigir muito bem, né? Somos fãs aí do trabalho de Sarah Polley. É incrível, né? Tipo, ela olhando no olho dos personagens e chorando, assim. Ela é muito transparente mesmo, assim. Você consegue sentir o que ela quer passar. Maravilhosa demais. E isso do filme mostrar, tipo, pessoas que precisam trabalhar muito, assim, pra sobreviver, sabe? Tipo, com subemprego, no caso dela. Recentemente também eu encarei o Blue Valentine, que eu enrolava pra assistir. Nossa! Pesadíssimo! É uma voadora no peito, esse filme. Foi aquele gatilhaço, né? Nossa! E também é um filme, assim, que é uma vida difícil, né, da galera. Sim. Tem umas semelhanças aí com o Blue Valentine. E isso da imanência também, que é uma coisa que eu estudo bastante em Deleuze, que é preocupar com... a vida na Terra aqui agora, não é ficar pensando, tipo, eu vou pro céu e, enfim, não tem isso, não tem metafísica. Você tem que pensar
na sua vida aqui e agora. Então ela faz isso, né? Ela pensa, o que me resta aqui? Já começa o filme sentindo a chuva, né? Essa coisa sensorial mesmo, o que ela quer experimentar estando viva na Terra, né? Na vida dela. Então não tem essa coisa metafísica. Eu gosto demais desses elementos do filme. E uma coisa que Deleuze fala também, que são os organismos que morrem, não a vida. Então ela saber que as coisas continuam, né? Que a vida não depende da existência dela e que as coisas vão continuar. Então essa preocupação, assim, de fazer, né? Cumprir o papel dela aqui de certa forma, mas saber que as filhas vão continuar e tal, independente dela, né? Eu acho isso muito bonito. É verdade. E isso que tu falou, até a rotina dela, assim, eu acho, né? Que é um negócio muito incrível a forma como é criada, das vidas deles ali, com os trabalhos, com as crianças, a rotina com as crianças, a forma como é retratada é muito de verdade, sabe? Tipo, viver com crianças ou viver num espaço apertado é aquilo ali, sabe? Então, eu não sei, assim, essa criação da vida da personagem é um negócio que eu gosto no filme, que parece muito realista, assim, dentro do universo dela. E achei impressionante que tu disse que assistiu pela primeira vez lá bem, tipo, 2000 e pouco, logo depois que o filme saiu, assim, que eu fui olhar no meu Letterboxd, a primeira vez que eu vi o filme foi em 2015, então eu já vi bem mais recente, assim, bem quando eu já tava começando a procurar os trabalhos de diretoras, mais, assim, passou batido o filme da época e eu nem conhecia ele na época, tipo, é um filme que eu não fiquei sabendo que ele existia na época do lançamento. Eu só queria dizer que saudade de gravar com a Estê e ela citar Deleuze. Fazia tempo que eu não ouvia essa citação de Deleuze. Era engraçado, porque eu tava, tipo, muito iniciante quando eu citava Deleuze no Feito por Elas. E aí era pra negar, né? A Rosana até me zoava. Falava, você tá refutando. Tipo isso. Não é assim, mas não é bem assim, né? Agora eu já tô um pouquinho mais pró. Já tem mais tempo de estudo do cara. Massa. E eu concordo com você, assim, Stê. Eu acho que eu gostei mais agora revendo, sabe? E eu gostava muito na época, mas eu não assisti exatamente quando o filme saiu. Eu assisti, deve fazer uns 7, 8 anos já. E eu acho que eu tava nesse momento de assistir todas as coisas do Mark Ruffalo, sabe? Sei bem. Quem nunca, não é mesmo? Engraçado pensando depois, porque é um filme que eu amo, mas o único outro filme da Koiché que eu vi foi o A Livraria, que eu não gosto, assim. Então, é tipo, eu preciso assistir ainda mais coisas dela pra ter uma opinião formada, porque tem um filme que eu amo e um que eu não gosto. Então, eu falei, né, que eu gosto menos do Minha Vida Sem Mim do que vocês, né? Mas eu acho um filme bom. Agora, esse é A Livraria, Rosana. É ruim esse filme, né? É ruim, gente. É sofrido. Tipo, eu fui ver numa cabine de imprensa mesmo. E eu lembro que eu pensei, nossa, gente, eu vou ter que escrever sobre esse filme, sabe? E é assim, é uma mulher que ela não quer ceder o espaço que ela tem que a comunidade quer usar para um espaço cultural público. Porque ela cisma que ela quer ter o negócio privado dela, ela quer ter uma livraria, e aí as pessoas acham que livraria é um tipo de negócio que é moralmente superior a qualquer outro negócio, porque livros, né? E aí o filme trata isso como se fosse um mérito dela, e aí eu fico, cara, não, assim. Ela não quer liberar o espaço que as pessoas querem usar pra um negócio público, sabe? Assim, é uma glamorização do feminismo liberal ali, e ainda tem exploração de mão de obra infantil, porque o filme acha que é uma gracinha que ela usa criança pra trabalhar na livraria. Porque, de novo, livros é uma coisa moralmente superior, né? Sim. Então... Ai, cara, sem condições. E aí eu também vi o Elisa e Marcela, que é um filme dela que é da Netflix, é um original Netflix, e é sobre um casal de mulheres espanholas que casou na igreja no começo do século passado. Uma delas se passou por homem, né, e elas conseguiram casar na igreja. Depois elas foram indiciadas e presas e tudo mais, assim, porque descobriram, né. E eu achei, assim, o filme também bem decepcionante, bem, sei lá, estranho. Então, no final das contas, o Minha Vida Sem Mim, eu considero o melhor filme dela dentre os que eu vi, mas eu acho que talvez o cinema dela não é, assim, pra mim, sabe? Tipo, não me encarnei nos filmes dela. Eu não assisti os outros pela antipropaganda da Isa, assim. Medo de estragar pra mim o filme que eu gosto, assim, então eu deixo só esse mesmo, não fiquei nem com vontade. Poxa, mas vai que tu gosta, né? Eu que não rolou mesmo. Mas já sei que é o rolê errado, velho, nem...
Já tô indo sabendo que muito eu vou ler. Filme no mundo. Né? Muito filme no mundo. Eu queria começar falando do casting secundário desse filme, porque eu acho que ele é bem particular e ele é bem pique começo dos anos 2000, assim. Pra começar, a gente tem 2 atrizes que estão em Pulp Fiction, que é a Amanda Plummer, né, daquela cena do assalto do começo do filme, né, que sinceramente é a única cena que eu lembro do café, Pulp né? Fiction. Enfim, e aqui ela faz a colega de trampo da Anne, né, e tem a Maria de Medeiros, que no Pulp Fiction ela é a namorada do Bruce Willis, né, e aqui ela é a cabeleireira com as tranças, né, que a Anne vai uma hora pra... Apropriação cultural, né? Tipo, aquilo me incomoda. A única coisa que me fez tirar meia estrela do filme foi a Maria de Medeiros. Eu adoro a Maria de Medeiros, mas, pô, trança apropriação cultural total. Né? Aquelas trancinhas, né? Mas aí eu vou ser obrigada a defender. Eu acho que o filme tá meio que tirando um sarro da personagem. Inclusive o fato de que ela é super fã de Milli Vanilli, que eram aqueles caras brancos que eram dublados por cantores negros e depois veio a público, né? E foi um escândalo na época, né? Porque, enfim, as pessoas negras lá pelos bastidores garantindo o sucesso deles, né? Então meio que essa apropriação cultural ficou ali meio que uma parte da personagem, né? Como definidora da personagem. Né? Mas assim, é incômodo, porque, tipo, ela é um personagem muito idiota, assim, tipo, eu acho que não precisava. Não. O filme já é pequeno, sabe? Podia ser menor Sim. ainda. Acho que podia cortar cenas com a Maria de Medeiros, porque é uma coisa, não sei, é legal que ela faz uma amizade, assim, né? Tipo, mas eu achei, é aquele, tipo, é um filme tenso, parece que tentou fazer um humor, assim, com uma coisa que não funcionou muito bem. Não chega assim a falar, nossa, isso estraga o filme. Mas eu fico meio tipo, pra quê, né? É, aquela coisa indie esse cinema independente da virada do milênio aí, né? Que sempre tinha umas coisinhas assim. Tem uma cena dela dançando no bar que é mó vergonha alheia, mas enfim, acontece. Daí ainda a gente tem o Alfred Molina, né? Um momento top da carreira dele, que ele tinha acabado de fazer o Diego Rivera, né, em Frida. E daí no ano seguinte ele fez Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, né, que é um filme que deu uma boa projeção pra ele, né, principalmente, né, de filme de grande público, assim. E aqui ele faz o pai da Anne, né, e ele aparece numa cena só. E eu não vou falar do Ruffalo agora porque eu quero focar nele depois. Daí a gente tem também o Scott Speedman, que a única coisa relevante que ele fez foi ser o namorado da Felicity, e aqui ele é o namorado de novo, então... Adoro! Homens sendo namorados, maravilhoso. Homem namorado, totalmente. E por último, claro, a gente tem a Debbie Harry do Blonde, maravilhosa, que eu não lembrava que ela tava nesse filme, gente. E ela tá num casting maravilhoso de mãe mal-humorada da Anna. E, cara, eu também não lembrava que ela tava no filme. E isso que eu vi o filme agora, tipo, em 2015, né? E aí só agora revendo, e aí tu comentou e tal, né? Que eu me liguei. E o Alfred Molina, ele só tem uma cena, né? E eu acho que ele tá sensacional, assim, é uma das melhores cenas do filme pra mim. Eu fiquei de coração partido assistindo. Acho que ele entrega tudo ali na atuação, porque a gente não sabe exatamente, ele tá na cadeia, né? A gente não sabe o que aconteceu, qual é o contexto, né? Sabe que a mãe da personagem tem uma mágoa com ele, então ele tá na cadeia, alguma coisa aconteceu, né? Com certeza. Mas ele tem uma coisa ali de querer estar junto da filha, de querer estar junto das netas e tal, e uma tristeza tão imensa, assim, que, cara, ele rouba a cena em 3 minutos que ele aparece nesse filme. Achei impressionante. E tu falou do Frida, né? Temos um programa sobre Frida, então já falamos também sobre ele no Frida. Sim. Uma coisa que eu não sabia e eu descobri agora pesquisando sobre o filme, né, pra pauta, é que ele é a adaptação de um livro que chama Pretend the Bed is a Raft, da autora Nancy Kincaid. Vamos fingir que é assim que pronuncia, tá, gente? Eu não conheço o livro, mas acho que dá pra a gente sentir alguns textos mais literários no filme, né? Porque ele intercala meio que... Não é exatamente uma narração, né? Mas essa voz-over de pensamentos da Anne, né? E eu acho que essa parte, principalmente, tem um estilo bastante literário, né? Aquela cena do começo que a Estê falou, que ela tá na chuva e tal. E lendo sobre o livro, eu achei uma citação dele que tá em várias sinopses que eu achei bem interessante. Eu vou ler uma tradução livre minha aqui, que é: as mulheres sabem mais sobre os fatos da vida, porque a maioria dos fatos acontece com as mulheres. E eu acho que isso tá bem presente no filme também, porque eu acho meio surpreendente a visão prática que a Anne consegue ter logo depois que ela recebe a notícia da morte iminente dela, sabe? Que vai rolar. Então, tipo, tem a cena triste dela, mas logo depois já tem ela listando as coisas que ela vai fazer
antes de morrer, né? E claro que ela quer sentir, quer fazer coisas, porque ela é muito jovem, gente. Ela é muito jovem. Muito. Mas tem também as coisas práticas, né? Que ela vai fazer pra cuidar das pessoas que ela ama na ausência dela, né? E eu acho que isso é muito uma reflexão de quem ela é, né? Apesar de ser muito nova, ela já tá cuidando de todo mundo, né? Ela cuida das filhas, ela acaba cuidando daquele marido que eu me emprestava, total. Ela cuida da mãe, com isso de ficar indo buscando a mãe. Então essa função prática da vida, né? Dos fatos da vida, eu acho que estão muito presentes pra ela, né? Mais do que uma visão romântica, assim, da vida. Eu acho que também vem isso que vocês comentaram, da experiência empírica dela social também, porque ela tem esses subempregos, né? Então a experiência da vida dela é muito ligada a coisas práticas, né? Então, claro que ela vê uma situação dessa maneira também, né? De como ela vai resolver de maneira prática o que vai acontecer com ela, né? Apesar que ela vai dar uns pega no Mark Ruffalo, porque ninguém é de ferro também, né, gente? Então, eu acho que eu vou aproveitar esse momento que tu falou desses tópicos específicos, da praticidade com que ela lida com as coisas, pra explicar por que talvez eu não goste tanto do filme. E é um pouco justamente esse aspecto, sabe? Eu acho que é uma ideia muito de jovem. Essa de não querer contar pras pessoas que estão ao seu redor que vai morrer. E achando que isso vai poupar essas pessoas de sofrer, né? Só que, na verdade, isso acaba privando elas da possibilidade de aproveitar a presença dela, enfim, os momentos que estão junto com ela até o final. E também de se despedir, né? Porque é um processo de despedida, né? Que existiria ali caso eles soubessem, né? E a gente falou um pouco sobre isso até naquele filme, o Farewell, A Despedida, né? Que essa coisa da pandemia mostrou, entre várias coisas que a gente aprendeu ao longo desses meses aí, quase 2 anos, né? Que é horrível viver o luto sem poder se despedir das pessoas, né? E então ela tá privando as pessoas que ela mais ama, teoricamente, de poderem lidar com essa ausência dela. Que aí vai acontecer de um jeito brusco, sabe? Vai ser uma ruptura muito grande. Um dia ela vai estar ali, no outro dia ela não vai estar, e ela nem permitiu as pessoas sentirem aquilo. Então eu não consigo não achar que ela pensa que tá sendo altruísta, mas na verdade ela tá sendo egoísta nesse processo. Então, vou problematizar. Assim, eu entendo seu ponto, mas ela, assim, era muito pouco tempo. E ela ser jovem, eu acho que até isso... É complicado uma pessoa tão jovem ser tão madura, assim, né? Porque é ficção. Sim. Então, não tem jeito, assim, porque pra muitas coisas, né? A gente vê ela gravando as fitas. Tadinha, né? Se fosse hoje, seria tão mais fácil programar isso, assim. Fazer um podcast, né? Tipo, mandar o arquivo pelo Drive, né? Áudio de Zap. Né, mas eu adoro isso do filme também, né, que é da época, essa coisa da fita, de ouvir a fita no carro, né, eu vivi muito isso, então é nostálgico pra mim, mas assim, claro que pode ser problemático em algum ponto, né, eu até gosto dessa coisa não moralista do filme, sabe, dela poder se permitir viver essas coisas que ela quer. E ela explica em determinado momento por que ela tá fazendo isso. Tipo assim, ela opta por não fazer o tratamento, porque seria... Ela não quer morrer no hospital e não quer que as filhas dela tenham uma imagem dela naquele hospital. Né? É muito pouco tempo pra isso. E ela quer poupar eles de ter essa coisa de ir pro hospital, porque também é uma forma de despedir muito cruel, gente. Tipo, é complicado controlar isso, sabe? Eu perdi uma amiga muito nova pra câncer. E ela pôde viajar, né, fez umas coisas, mas assim, muito tempo de hospital, e é uma luta, assim, é muito triste. Então, de qualquer forma, é muito triste. Então, eu fico pensando que se ela tivesse mais tempo pra ela, se ela conseguisse lidar, né, então, assim, foi o que a personagem conseguiu naquele ponto ali da vida dela, né. Uhum. Então, eu não consigo achar egoísta. Eu acho que foi o que ela pôde fazer, assim, com o tempo que... É o que Gandalf fala, né? Escolher o que fazer com o tempo que nos resta. E assim, ela também não acha que ela é egoísta porque ela pensa muito nas filhas, assim. Tipo, ela quer que as filhas sejam felizes, então. E o tempo todo preocupada, né? Como que elas vão ficar. E pensa como que é difícil você pensar num romance pro seu marido, né? Tipo, depois que você vai morrer. Então, eu acho que na real ela lidou muito bem, assim, com o pouco tempo que ela tinha, né? Isso de não ser moralista também, ela... fala, né, as mentiras são minha única companhia. Eu acho isso doido demais. Tipo, ela fazer o rolê, assim, dela, sabe? Independente de
família, enfim, né? Falar o que pensa, beber o que quer e tal. E com limitações, né? Porque ela não pode fazer tudo, ela não tem grana, né? É uma coisa simples, assim, mas que bom que ela teve a sorte do Mark Ruffalo tá ali na hora. E também acontece no filme, assim, mais uma vez, é uma ficção, né? As coisas acontecem muito, muito fáceis, de certa forma, pra ela, né? Tipo, vai rolando no automático, assim, o que ela precisa fazer e aí as oportunidades encaixam. Às vezes a gente sente isso na vida também, não que tem uma coisa, uma figura cósmica controlando, né? Talvez seja uma lei da atração, não sei. Você pensa assim, tal coisa, aí a coisa vem, né? Mas é isso, sim. Minha defesa é essa. Eu fico em pânico de pensar, tipo, se eu tivesse filha... A menina é muito nova, com 20 anos. Imagina, eu com quase 40, eu não quero. Imagina com 20. Você ter 2 filhas, sabe? Então é complicado julgar, assim, né? Que seria um egoísmo, né? Acho que até o marido e as filhas nem têm maturidade pra acompanhar esse processo dela. Nossa, aquele marido é um... Nem rolaria, né? Com o Mark, poste. Com o Mark, né? Com o personagem do Mark Ruffalo, que foi mais pesado, né? Porque ele realmente se apaixonou por ela, assim. Então tem consequências, né? Essa vivência não é um acontecimento, não vai afetar as pessoas, né? Não, então vamos falar do Mark Ruffalo, gente. Puxar o Mark Ruffalo. Chegou a hora que todos aguardávamos. Esses dias eu tava comentando com um amigo e ele tava falando que ele não entendia o apelo do Mark Ruffalo. E eu disse que é porque é uma mistura de cara de fofo com cara de perdido na vida. E eu acho que ele tá exatamente isso aqui nesse filme, sabe? Porque ele é um personagem, né, que a gente não sabe muito, né? Só sabe que ele lava roupa de madrugada e teve uma ex que levou todos os móveis dele, aparentemente, né? Enfim, mas eles se conectam muito rápido, né? Ele fica com aquela cara de apaixonadinho pra ela, né? Porque o homem não sabe esconder essas coisas, né? É muito óbvio. E eu acho que também o filme é construído pra isso, né? Ele é construído pra gente gostar dele, né? Parabéns pro Shimel Gaze aí. Isabel. Funcionou certinho. E me lembrou muito o da própria Sarah Polley, o Take This Waltz. Como o filme é construído pra gente gostar do Luke Kirby, né? Não do namorado dela, marido, né? A gente até gosta do outro, mas o Luke Kirby é muito mais legal. Não, mas o Luke Kirby, gente... maravilhoso, nossa. Não dá. E... Enfim, eu acho que o filme acaba se ancorando nisso pra funcionar também, né? Pra gente torcer pra aquela relação, né? De certa maneira. Tanto que as cenas com o marido é basicamente dele sendo um idiota, né? Porque ele não sabe onde tá a sopa da criança, não sabe onde tá porra nenhuma, não faz nada. Então, tipo, você acaba falando, amiga, vamos ficar aí com o Mark Ruffalo, né? Bem melhor. E não só isso, mas assim, a rotina com o marido é justamente aquela coisa que eu tinha falado de doméstico, assim, né? Eles não têm um momento pros dois, tem sempre as crianças junto, Sim. a mãe dela, enfim. Então é outro tipo de vida, né? E tem essa coisa da imaturidade, mas eu acho que com o Mark Ruffalo ela não tem o peso da rotina, porque aí não tem a mãe dela, não tem as filhas, sim. não tem a questão do trabalho, ela não precisa pensar na doença, em como vai afetar e tudo mais, né? Então, assim, é aquela lógica do relacionamento extraconjugal como escapismo, né? Porque ali ela não precisa lidar com todas as questões que estão postas na vida dela, mas faz total sentido, porque ela justamente tá precisando desse respiro, né? Então eu gosto desse aspecto no filme como super à vontade e de boa, a forma como lida com o fato de que ela diz que ela ama os dois, assim, né? E são relações bem diferentes, por causa dos contextos diferentes, né? E isso de ela querer sair com outro cara que não seja o marido, né? É conveniente que seja o Mark Ruffalo ali, né? Isso que vocês falaram, né? E não só pensando na história dela, né? Porque ela teve a primeira filha, acho que com 17 ou 18 anos, então tudo muito cedo, as responsabilidades sendo jogadas pra cima dela, né? Mas também pelo momento em que o filme foi realizado, né? De colocar ele ali como galanzinho numa época que ele tava fazendo vários filmes que ele aí tinha o papel de galanzinho, né? Então, tinha um que... eu não lembro mais o nome, mas era um com a Reese Witherspoon, que ela era um fantasma e tal. É Just Like Heaven. Isso. E aí Nossa, teve... é muito bom esse filme. Então, maravilhoso. E aí teve o Em Carne Viva, né? Da Jane Campion, que é maravilhoso. A gente anda elogiando ele em todos os programas. Assistam Em Carne Viva, gente. Campanha do Feito por Elas. Maravilhoso. E o De Repente 30 e tal, né? Então, assim, ele tava nessa época que ele tava fazendo vários papéis de romance, de comédia romântica mesmo. Então, parece que encaixou bem com a proposta do filme também, né? Esse casting, né? Essa escalação dele nesse papel. E rola isso
com o Mark Ruffalo também em Minhas Mães e Meu Pai, né? Aham. Ele também é um cara que tá na hora certa ali pra destruir um casamento, ou não. Assistam, né? Ou ter uma... A Isa falou em escapismo, mas eu acho que no caso da personagem que eu vou chamar delesianamente de linha de fuga, porque ela está pensando um escape, assim, de alegria mesmo, assim, né? Tipo, dela poder curtir alguma coisa, né? Então ela vai fazer o que é possível, ele vai traçar uma linha de fuga da realidade dela pra conseguir dar conta com o peso, né, de estar morrendo. Da relação dos dois é bacana, uma hora que ele olha pra ela, ele vê 10%, assim, tipo, ele não sabe nada sobre ela, e é por isso que ele tá tão apaixonado, isso que é maravilhoso, assim. Tem muito a ver com isso, talvez seja melhor, quanto menos a gente saber sobre as pessoas, mas a gente pode viver o presente, né. Eu morro de chorar na hora que ele tá lendo, ela pede pra ele ler um negócio pra ela, e aí tem tudo a ver o que tá escrito no livro com o processo dela, ela, não quero mais ler, vamos fazer coisas mais interessantes aqui, né. Vamos aproveitar esse menino aqui. Tem uma coisa também que é o ritornelo no Deleuze. Eu sou insuportável. Ninguém vai nunca mais me chamar pra gravar podcast porque a pessoa só fala no Deleuze. Não, Stefania, a gente chama você pra você citar Deleuze. Então desenvolva. O embasamento teórico do nosso podcast tá nas tuas mãos. E pior que nas conversas cotidianas também eu fico assim. Então tá difícil de lidar. Mas o ritornelo é um conceito bom dele que tem a ver com isso, assim, com a plasticidade que ele pegou do Nietzsche, que é você também criar um conforto em alguma coisa. E o ritornelo tá muito ligado à música. E aí o filme tem essa camada, porque ela e o marido se conheceram num show do Nirvana. Então a gente pensa, era uma garotinha, fãs, né? Chorou no show, então ela ouvia muita música. E de repente teve a filha, ela não pode, nem isso ela tem mais, né? Ela passou a ouvir fitas, né? Estudando linguagens e tal. E o Mark Ruffalo retorna essa coisa da música pra ela. É tipo, o personagem dele, assim, faz ela ouvir música de novo. Então, ter esse escape também. Eu falei do humor que não funciona da personagem da Maria de Medeiros, mas tem uma parte de humor no filme que funciona muito bem. Né? Tem a enfermeira, quando ela visualiza ela lá criancinha, com o nariz gelado, eu acho muito bonitinho aquilo. Tipo, sim, não, eu sei do que você tá falando, sabe? Um mini flashback, assim, com o médico, que é um humor tragicômico, né? Porque o médico fala, você aceita café? Você quer um whisky? Você quer uma bala? Aí você vê que ela ainda é muito novinha, né? Ela quer a bala, sabe? Tadinha. E só tem uma, sabe? Tipo, ela vai no negócio, não tem cappuccino, não tem café expresso, só tem café simples mesmo. Tipo assim, a vida é difícil, né? O único doce que tem é o bolo de abacaxi, não tem... Ela quer um sonho, não tem sonho, acabou o sonho, minha filha, sabe? Não é fácil, então pra gente conseguir viver, a gente realmente tem que imaginar os outros dançando no supermercado, igual ela faz, né? Que, inclusive o filme é bem crítico, assim, ao capitalismo, né? Ela fala, olha, a televisão e tudo querem fazer a gente comprar essas coisas, estão aqui, mas isso não te evita morrer, né? Isso não funciona. Então eu nem quero comprar essas coisas mais, né? Nem tem sentido comprar tanta coisa. E a narração em off também, que eu acho interessante, porque ela tá falando com ela mesma. Né? Uhum. É como se fossem trechos de um diário imaginário, assim. Ela não tá contando a história, né? Ela tá falando, você não estava acostumada a pensar, ela tá falando sobre o processo dela, então eu acho bacana. A escrita que acontece na tela também, né? Quando ela faz a lista. E além disso, eu queria também falar da direção da Isabel, que não é a nossa Isabel. É outra. É a Isabel, a outra. Eu gosto muito da simplicidade desse filme e essa cara, né, obviamente independente que ele tem. Essa estética, por assim dizer, me faz me curtir ainda mais, sabe, o que ele tá dizendo ali. E eu gosto também das coisas com a relação da Anne e do Lee, como isso é tratado no filme. A gente não tem esse peso dela tá traindo o cara, né? O filme não mostra essa relação dessa maneira pra gente, né? E, enfim, eu acho que é muito bonito como ela constrói a paixão dos dois, né? A cena do Ruffalo falando que tá apaixonado por ela, nossa, gente, me quebra totalmente, que é o que você já falou, assim, que porque ele conhece ela só 10% e tal. Ai, gente, é muito bonito aquilo. O mundo é menos terrível porque você está nele. Ai, meu Deus, não! Enfim, e tanto de estilo e estética dela me lembrou bastante a Rebecca Miller, principalmente nos Personal Velocity e no Balada de Jack and Rose, que é acho que é o segundo e terceiro filme dela, assim, acho que elas têm um aspecto parecido, assim. Bom, então, gente, eu já falei as coisas que eu mais gosto no filme, se vocês não assistiram ainda... Eu recomendo. Acho que o gatilho da quarentena, assim, de medo de morrer, já deu uma amenizada pra mim, sabe? Porque quando eu assisti ele, eu tava assim, vou fazer minha lista aqui. Agora eu consegui ter
né, mais vivências depois disso, ainda bem, mas continua pegando. Acho que a gente tem que ser esses filmes de iminência de morte, né? Eu tinha até uma lista deles na época que eu tava estudando o Morangos Silvestres do Bergman, que vai entrar aqui nos indicados, que também é um filme de iminência de morte. Eu gosto sempre de lembrar disso, assim, da morte o tempo todo. Não como uma coisa fúnebre, pra gente ficar preso nisso, assim, né, cultuando a morte, mas justamente pra gente afirmar a vida, né, pra gente pensar, assim, o que a gente pode fazer enquanto a gente tá aqui. Tem que ter alguma coisa boa, né, pensar na alegria que a gente pode ter nesse mundo difícil. E o filme dá conta bem disso. Como eu já falei, eu gostei muito mais revendo agora, e eu gostava bastante dele, e eu acho que é esse somatório de coisas, esse tom meio quase literário que às vezes ele tem na voz-over, tem essa questão da estética da Isabel, que ela é, né, tem essa cara de independente, mas eu acho que passa essa simplicidade que o filme precisa. Eu acho que é uma atuação brilhante da Sarah Polley, ela tá maravilhosa, tipo, ela carrega o filme totalmente, a gente acredita muito aqui no que ela tá passando, e é uma situação extremamente complexa, né, de você retratar numa atuação, e eu acho que ela faz isso brilhantemente. Enfim, tem o Mark Ruffalo pra gente se apaixonar por ele também. Suspiros. Pelo menos 10%. Né? E, enfim, eu acho que é uma conjunção de coisas, assim, que pra mim faz ele ser maravilhoso. É isso, gente. Obrigada por vocês terem salvado esse programa. É nóis. E lembrando, né, a gente falou aqui que a Sarah Polley, ela também é cineasta, né, então além da gente recomendar assistir o Minha Vida Sem Mim, talvez não os outros filmes da Isabel Coixet, mas... Contraindicação. Contraindicação. Mas o Minha Vida Sem Mim vale a pena, e os filmes da Sarah Polley como diretora são todos ótimos, então ela tem o Longe Dela, de 2006, que é um drama bem bom, o Entre o Amor e a Paixão, de 2011, que é unanimidade nesse podcast, né, a gente sempre vota nele nos melhores filmes da década e tal, obra-prima... Maravilhoso. É, obra-prima perfeita, subestimada, e deveria ser muito mais valorizado, né? Inclusive, sempre uso ele também em aula e tal, quando dou curso, umas ceninhas dele e tal. E ela tem um documentário Histórias que Nós Contamos, que é de 2012, tá na hora da Sarah Polley lançar mais uns filmes aí, né? Cadê você, Sarah? Estou com saudade. E esse documentário é um negócio sensacional, cheio de plot twists, é sobre a própria família dela e é de cair o queixo. Então, se não assistiu ainda Histórias que Nós Contamos, também fica a recomendação, porque realmente surpreendente, assim. A gente tem um programa também sobre a filmografia dela que vai ficar linkado no post. Bem, links e referências, como sempre, estão listados aí no post. Comentários, mandem pro nosso e-mail, contato@feitoporelas.com.br. Diz pra gente se você gosta dos outros filmes da Isabel, que não a nossa, se a gente deve assistir ou não. Ou no nosso site também, feitoporelas.com.br. E avalie a gente no Apple Podcast ou no aplicativo que você usa. E além do site do feed, os programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcast, também no YouTube. Estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram e no Letterboxd Feito por Elas. E a gente também tem um grupo de Telegram que é conhecido como o melhor lugar da internet. Então, se você não tá ainda no nosso grupo de Telegram, entra lá. O link também tá no nosso site. E o nosso próximo programa vai ser, finalmente, o nosso Troféu Alice 2021. Vamos conversar aí sobre os melhores filmes do ano, revelar quais são as nossas escolhas e as escolhas da audiência. Obrigada pela audiência e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Pesquisa, pauta e roteiro: Isabel Wittmann, Rosana Iris e Stefania Amaral. Produção: Isabel Wittmann. Edição: Domênica Mendes. Arte da capa: Amanda Menezes. Vinheta de abertura composta por Felipe Ari. E locução da vinheta: Débora Garcia.